Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre análise combinatória. E hoje nós vamos estudar sobre arranjo simples. Você deve lembrar, se você já viu, na outra aula nós estudamos a respeito da permutação. Tanto a permutação simples como a permutação com repetição. E naquela aula nós estudamos que a permutação de elementos, objetos, algarismos, letras, seja lá o que for, pessoas, A permutação de algo é quando a gente troca esse algo de posição, No caso da permutação, nós temos um conjunto de elementos, onde todos os elementos desse conjunto vão permutar entre si, e pode ou não haver elementos repetidos. No caso do arranjo simples, ele tem uma coisinha que é um pouquinho diferente da permutação. No arranjo simples, eu posso ou não utilizar todos os elementos do meu conjunto. Então, por exemplo, digamos que eu tenha 5 letras e eu quero escolher apenas 3 delas para formar um anagrama. Então, nesse caso, como eu não vou usar todas as letras, então não se trata de um problema de permutação, mas sim de arranjo simples, ok? Outra característica bem importante dos arranjos, é que no arranjo a ordem dos elementos ela importa. E aí a gente vai ver, nessa aula como é que a gente pode determinar, como é que a gente pode calcular a quantidade de arranjos que nós podemos formar dentro de um determinado conjunto. Se você ainda não viu as outras aulas, então eu vou deixar aqui no card, as nossas 2 aulas anteriores, onde falamos sobre o princípio fundamental da contagem, que a gente vai poder utilizá-lo também nesse assunto de arranjo simples, onde lá eu explico também o conceito de fatorial de um número, e na aula anterior, onde nós estudamos sobre permutação simples e permutação com repetição, ok? Bom, então a definição matemática de arranjo é a seguinte. Então, eu trago aqui uma introduçãozinha. Vimos que a permutação de n elementos é qualquer agrupamento desses n elementos. Então, como eu disse, se a gente tiver n elementos, a gente pode permutar esses elementos, trocá-los, entre si. Agora, tendo n elementos, vamos estudar os agrupamentos ordenados de p elementos, com p menor ou igual a n. Então veja, o que é que quer dizer essa definição? Que se eu tenho n elementos e eu quero criar grupos ordenados com p elementos, ou seja, onde esses p elementos sejam a mesma quantidade de n ou um número menor que n, então eu vou estar determinando um arranjo simples, ok? E aí eu trago uma observação aqui para vocês, bem importante por sinal, tá? Nesses tipos de problemas, você pode tanto usar o conceito de arranjo como o princípio fundamental da contagem, como veremos nos exemplos a seguir. Então, todo problema de arranjo, ele também pode ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem, que nós já estudamos aqui, certo? Porém, o princípio fundamental da contagem não existe uma fórmula que o represente, apenas uma maneira de pensar e de como nós podemos responder. Já no arranjo existe uma fórmula, uma expressão matemática a qual nós podemos aplicar e determinar a quantidade de arranjos que nós podemos fazer. E aí eu trago essa frase, que não é minha, tá certo? Na qual, compreender o que está sendo feito é mais importante do que decorar uma fórmula e aplicá-la. Isso serve para tudo na matemática, pessoal. Seja na área da geometria, seja na área da combinatória, seja em álgebra, enfim, certo? É melhor você entender o que está sendo feito do que você simplesmente decorar a fórmula e aplicá-la, ok?
Então, para a gente calcular a quantidade de arranjos, nós podemos usar essa fórmula aqui, ó. Essa expressão, ela determina, ela nos diz quantos arranjos são possíveis fazer. Veja, esse N, né? A representa arranjo, N é o total de elementos, certo? Total de elementos. P é a quantidade dos elementos que eu vou tomar para formar esses conjuntos menores, tá? Então, P representa quantos elementos eu vou escolher, tá? Quantos elementos iremos escolher. E aí essa fórmula tem uma maneira da gente ler ela, tá? Então a gente diz o seguinte, que o arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial, né? Nós já estudamos que essa exclamaçãozinha na matemática representa o fatorial de um número. E essa parte aqui a gente lê arranjo de n elementos tomados P a P. Ou seja, eu vou pegar P a P elementos e vou formando conjuntos menores, tá? Com elementos menores do que o total ou igual, como nós vimos lá na definição. Mas aí, como já foi dito, a intenção aqui não é que vocês aprendam, decorem essa fórmula e saibam aplicá-la apenas, tá? A ideia aqui é que vocês compreendam o que é que está sendo feito. Eu, particularmente, e o professor Emanuel, prefiro resolver os problemas de arranjo utilizando o princípio fundamental da contagem. Eu acho mais simples, tá? Mas aí é uma opção sua, né? Você decidir como é que você vai resolver esse tipo de problema. E aí eu vou estar sempre mostrando as duas opções para você decidir qual é aquela que fica mais clara para você. Beleza, pessoal? Bom, a gente vai ver agora alguns exemplos de problemas onde o arranjo simples ele vai ser aplicado. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é esse aqui, ó. Quantos números de dois algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Perceba, nós temos um total de 9 algarismos, certo? E desses 9, nós queremos formar números com apenas 2 deles. Então, perceba que é um problema onde eu não vou apenas trocar os elementos, os algarismos de posição, todos de uma vez, né? Mas nós iremos, dentre esse conjunto de algarismos disponíveis, escolher 2 para formar números menores. Dessa maneira, nós podemos responder esse problema de duas formas. Primeiro, eu vou fazer utilizando o arranjo, tá? A fórmula de arranjo. Então, veja, nessa fórmula nós temos que N é o total de elementos e P são os elementos que eu vou escolher. Então, no nosso problema, no nosso exemplo, nós temos 9 elementos, é o total, tá? E nós iremos escolher 2 deles para formar números diferentes. Então, aplicando a fórmula, ficaria assim. O arranjo de 9 elementos tomados 2 a 2 é igual a... Esse 9, ó, eu vou tentar colocar a fórmula aqui. Esse 9 ele vai aparecer em cima, com fatorial, dividido por 9 menos 2 fatorial. Ok? Só que nós temos que 9 fatorial sobre 9 menos 2, 7 fatorial. E nós já aprendemos que quando nós temos uma divisão de fatoriais, a ideia é a gente reduzir este número fatorial, né, até que ele chegue em um outro número fatorial menor e que a gente possa cancelar os elementos que são iguais. Então, nesse caso, não tem como a gente reduzir o 7 para chegar no 9,
né? Óbvio, mas tem como a gente sair do 9 para chegar no 7. Dessa forma, 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Agora, como a gente tem 7 fatorial em cima e embaixo, nós podemos cortar. E teremos apenas 9 vezes 8, que é igual a 72 números de dois algarismos diferentes. Ok? Então, simples. Aplicamos a fórmula, desenvolvemos ela e chegamos nesse resultado 72. Agora, se nós fôssemos responder este problema utilizando o princípio fundamental da contagem, nós teríamos a seguinte situação. Nós queremos formar números com dois algarismos, certo? Números de dois algarismos, e esses algarismos precisam ser diferentes. Ok, pessoal? Então, percebam, se nós temos 9 algarismos disponíveis, nós vamos ter aqui 9 opções para a primeira posição do meu número, tá? Para casa da dezena, nesse caso. Só que, se nós já utilizamos um desses 9 algarismos para essa posição, e eles precisam ser diferentes, vão sobrar 8 para a segunda posição. Sendo assim, 9 vezes 8 é igual a 72. Percebam que o resultado é o mesmo, tá? Mas nós respondemos de maneira diferente. Primeiro, utilizando a fórmula de arranjo e segundo, utilizando o princípio fundamental da contagem, tá? Entendam que, por exemplo, se nós escrevermos o número 12, deixa eu separar aqui, 12 é diferente de 21. Concordam comigo? Claro. Por quê? Porque são números diferentes, enfim. Então, mesmo a gente utilizando os mesmos elementos, 1 e 2, né, mas a ordem aqui vai determinar um novo número. Então, nos problemas de arranjo, a ordem faz toda a diferença. Ok, pessoal? E isso para qualquer outro número que nós conseguirmos formar aqui, se nós trocarmos a posição, nós estaremos gerando um novo número. Por isso, a ordem importa. Ok? Vou colocar aqui bem para que vocês não esqueçam. A ordem importa. Beleza? Vamos então para mais um exemplo. O exemplo 2. De quantas maneiras 5 crianças podem se sentar em um banco que tem apenas 3 lugares? Então veja, nós temos 5 crianças que precisam se sentar, mas só tem 3 lugares. Então nós não vamos, por exemplo, pegar as 5 crianças e colocar as 5 no banco. E aí elas poderiam trocar de posição entre si. Isso seria um problema de permutação. Mas nesse caso nós temos 5 e espaço apenas para 3. Então nós queremos saber de quantas maneiras diferentes nós podemos colocá-las nesse banco de 3 lugares. Então aí, se eu pegar a criança A, a criança B e a criança C, é diferente se eu pegar A, B e D. Ou A, B e E, mesmo sendo A e B, nesses casos, sempre, mas aí a outra criança está mudando, tá certo? Então isso aí é um arranjo diferente, é um novo arranjo. E aí a gente pode resolver novamente de duas maneiras, tá? Utilizando a forma de arranjo, nós temos que 5 é o total de elementos, 5 crianças, e 3 são quantas eu vou escolher. Então nós vamos calcular o arranjo de 5 tomados 3 a 3, ok? Pela nossa fórmula, esse 5 aparece aqui, e embaixo nós vamos ter 5 menos 3, com o fatorial do lado de fora. E aí, 5 fatorial, 5 menos 3, 2. A ideia é sempre sair do maior para o menor. Então, nós vamos fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial.
sobre 2 fatorial. Podemos cancelar, né? Essa é uma divisão, isso aqui dá 1. Então, por isso que a gente diz que corta. Então, 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Ok? 60 maneiras nós podemos sentar essas crianças nesse banco. Se nós formos utilizar o PFC, o princípio fundamental da contagem, nós vamos ter a seguinte situação. São 3 lugares. Ok? Para a primeira posição do banco, nós temos 5 crianças disponíveis. Ok. Só que se uma criança já sentou aqui, vão sobrar 4 para essa. E se já sentou outra aqui, vão sobrar 3 para essa. Sendo assim, 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 maneiras diferentes. Ok, pessoal? Beleza. Vamos para mais um exemplo. Uma estudante tem 5 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ela poderá pintar os estados da região sudeste do Brasil, cada um de uma cor? Né? Então, veja, ela não vai repetir as cores, né? Ela tem 5 lápis, mas ela só vai pintar 4. Ela só vai usar 4 cores. Né? Ela só vai usar 4 lápis, não vai usar todos eles. Certo? Então, como aí a ordem das cores dos lápis que ela escolheu vai fazer diferença, então é um caso de arranjo, tá? Vamos lembrar que a região sudeste possui 4 estados, isso mesmo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, tá? A questão não trouxe, né, para trabalhar aí também o que você sabe de geografia, ok? Então, nós temos 5 lápis e vamos escolher apenas 4 deles para pintar este mapa. Então, novamente, nós iremos calcular o arranjo de 5 elementos tomados 4 a 4. Ok? Dessa maneira, nós vamos determinar 5 fatorial, 5 menos 4 fatorial. E aí, ó, 5 sobre 1. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 fatorial nós já sabemos que dá 1. Né? Então, isso é a mesma coisa que dividir por 1. Mas, de qualquer forma, vamos cortar ali. E aí vamos ter que 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120 maneiras. Ok? Utilizando o PFC, ó, a mesma coisa. São lá 4 estados e nós vamos utilizar 5 lápis. Se por acaso, aqui eu vou colocar os nomes, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Não necessariamente nessa ordem. Mas nós temos, por exemplo, 5 lápis para pintar São Paulo. Ok, sim. Se nós já escolhemos uma cor para São Paulo, então essa cor não pode ser usada para os demais. Então, digamos que a gente vai pintar o próximo rio. São 4 opções para o Rio de Janeiro. Já utilizamos, ó, uma para São Paulo, uma para o Rio, vão sobrar, então, 3 opções para Minas e 2 opções para o Espírito Santo. 5, 4, 3, 2. Ao multiplicar tudo isso, vai dar 120. Ok? Vejam só, pessoal, né? A ideia aqui é de mostrar a vocês que problemas de arranjo podem ser resolvidos utilizando o princípio fundamental da contagem, tá certo? Basta que você consiga identificar se você tem um problema onde a ordem dos elementos que você vai escolher vai fazer a diferença, tá? Se fizer diferença a ordem dos elementos, então nós temos um problema de arranjo. Perceba que em nenhum problema ele disse, né? Determine quantos arranjos nós podemos fazer, tá? Isso é algo que nós precisamos identificar no problema. Se ele é um problema de permutação, se ele é um problema de arranjo, e posteriormente nós vamos estudar para saber se ele é um problema de combinação, tá? Mas isso aí vai ficar para a próxima aula. Mais um exemplo para a gente encerrar a nossa aula de hoje, que diz o seguinte: a final de uma prova de natação será disputada por 8 nadadores.
Entre eles, 4 são brasileiros. Os 3 primeiros colocados formam o pódio e recebem medalhas, tá? Então, quando a gente pensa numa prova, né, que vai ter primeiro, segundo, terceiro colocado, se o nadador A, por exemplo, ficar em primeiro lugar, o B em segundo e o C em terceiro, é diferente se o C ficar em primeiro, o B em segundo e o A em terceiro, né? Gera um novo pódio, porque as pessoas vão ganhar medalhas diferentes. Então a ordem aí faz toda a diferença. Logo é um problema de arranjo, ok? Veja só, na letra A ele vai dizer então de quantas maneiras o pódio pode ser formado. E novamente nós vamos responder das duas formas, pela fórmula de arranjo e pelo PFC, tá? O total que nós temos de elementos disponível é 8, né? São 8 nadadores. E nós vamos formar um pódio com 3 nadadores, tá? Então, queremos calcular o arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3. Aplicando a nossa fórmula, 8 menos 3, isso vai dar 8 fatorial sobre 5 fatorial. Fazendo o produto decrescente, nós vamos chegar nisso daqui, o qual podemos cortar. E 8 vezes 7 vezes 6 é igual a 336 maneiras diferentes esse pódio ser formado, ok? Só que utilizando o PFC, ó, vou fazer aqui, tá? Nós vamos ter lá 3 posições, certo? Então, nós temos 8 candidatos ao primeiro lugar, mas se um deles já ganhou o primeiro lugar, óbvio que ele não vai ganhar o segundo ou o terceiro, ele já ganhou. Então, vão sobrar 7 candidatos para o segundo lugar e vão sobrar 6 candidatos para o terceiro lugar. Isso vai dar 336 pódios diferentes, ok? Ótimo. Vamos então para letra B deste problema, tá? Na letra B, ele vai perguntar o seguinte, ó, de quantas maneiras o pódio pode ser formado com a presença de 3 brasileiros? Então, veja, agora ele quer que no pódio só haja brasileiros, certo? Só é para ter brasileiros nesse pódio. E aí vamos lembrar, ó, são 8 nadadores. 4 são brasileiros e 4 não são brasileiros. Vou colocar assim, com a sigla, tá? Então, se eu só quero que tenha brasileiros nesse pódio, então eu vou calcular o quê? De quantas maneiras eu posso arranjar os 4 brasileiros de maneira que 3 deles estejam no pódio. Dessa forma, nós vamos calcular o arranjo de 4 tomados 3 a 3. Ah, professor, mas o total não eram 8, certo? Só que agora ele delimitou, né? Ele quer formar um pódio só com brasileiros. Então, eu tenho 4 brasileiros, certo? E desses 4, eu quero que 3 estejam no pódio. Então, meu total agora são 4 e eu vou escolher 3, tá? Então, aplicando a fórmula, 4 fatorial, 4 menos 3 fatorial, 4 fatorial sobre 1 fatorial. E aí a gente vai ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 24, certo? Que aí dividido por 1, 24. Ou nós temos lá 3 posições para o pódio. Então temos 4 brasileiros disponíveis para uma posição, 3 para outra e 2 para outra. Isso também vai dar um total de 24 maneiras que esse pódio pode ser formado só por brasileiros. E aí, por fim, para a gente encerrar, ele vai perguntar assim, ó, de quantas maneiras o pódio pode ser formado com a presença de pelo menos um brasileiro? E aí você pode pensar, pelo menos um brasileiro não quer dizer necessariamente que só vai ter um,
tá? Porque a expressão pelo menos um, ele pode ter um brasileiro, 2 brasileiros ou 3 brasileiros. Nessa questão, ele só não quer saber os pódios sem brasileiros, tá? Tem que ter pelo menos um. Então, de todos os casos possíveis, né? Vamos voltar lá na letra A do nosso problema. Nós temos ao todo, como nós vimos antes, ó, 336 maneiras de formar pódios, tá? Então, de todos esses casos, eu só não quero os casos onde não tem brasileiro. E os casos em que não tem brasileiro é quando eu tenho dos 4 estrangeiros, 3 deles no pódio, tá? Então, eu tenho 4 estrangeiros disponíveis, né? Vamos lembrar no problema anterior. 4 não são brasileiros. Mas eu quero saber quantas são as possibilidades de 3 do pódio não ter brasileiro. Porque se o pódio não tiver brasileiros, então não satisfaz ao que o problema quer, né? O problema ele quer pelo menos um. Então eu quero saber quantos não tem nenhum, tá? Então, a gente já calculou isso aqui na questão anterior, certo? Ó, o arranjo de 4, 3 a 3 é 24. Então, para a gente não perder tempo, o vídeo já está um pouquinho longo. Então, nós queremos 336, que é o total de possibilidades, certo? Menos 24, que seria pódios sem brasileiros. Então, ao resolver isso aqui, nós vamos encontrar um total de 312 possibilidades, certo? Você não precisa calcular para 1, para 2, para 3 e depois somar isso. Não. Basta que você, como eu quero pelo menos um, então a gente vai identificar os casos em que não tem nenhum, tá? E do total, tirar esses casos. Esse vai dar um total de 312. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de algum colega, de alguém que assistiu esse vídeo. Então, deixa seu comentário aí embaixo com a sua dúvida e assim que possível, né, eu vou estar tentando responder. Lembrando, deixa aquele seu like, né? Isso é muito importante para o canal. Compartilha com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, nós nos encontramos na próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.